Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso, este site que está preparando você, meu irmão, minha irmã, para ser um dos nossos campeões, dentre vários que nós já temos por todo o território brasileiro. Você com certeza será um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, mais especificamente sobre números inteiros, conjunto dos números inteiros. Algumas operações sobre eles, tá? E algo muito importante, também muito recorrente em concurso público, ver algumas propriedades também. Então vem comigo aí para nós iniciarmos nossa aula, falando hoje sobre números inteiros, galera. Então, o que nós vamos estudar nessa aulinha? Nós vamos ver o conjunto dos números inteiros. Para quem não conhece, irei apresentá-lo. Nós vamos ver também as propriedades que envolvem o conjunto dos números inteiros e as principais operações que a gente diz de operações fundamentais da matemática, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão envolvendo números inteiros. Obviamente vamos fazer alguns exemplos, ok? Mais voltados esses exemplos a nível de concurso público, porque a gente vai contextualizar, não vai ser uma aplicação direta, vai ser uma contextualização, você vai ter que ler, interpretar e aplicar esses conceitos que a gente vai ensinar aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Números inteiros, galera. Bom, o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros também é conhecido e representado pela letra Z. Tá? Então a letra Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Nós sabemos que os conjuntos numéricos, eles são representados por letras, letras do nosso alfabeto latino, de A a Z. Alguns conjuntos já têm uma representação fixa, que é o caso dos conjuntos dos números naturais, a letra que representa ele é a letra N, e no nosso caso do nosso estudo aqui, conjunto dos números inteiros, a letra do nosso alfabeto que representa ele é a letra Z. Então, se você vê o Z expresso na forma maiúscula, indica que se trata do conjunto dos números inteiros, ok? Bom, os números inteiros positivos foram os primeiros trabalhados pela humanidade e tinham como finalidade contar objetos, animais, enfim, elementos do contexto histórico que se encontravam. Isso aqui surgiu, os números inteiros, ele surgiu exatamente por uma necessidade de mercado. A princípio só existiam os positivos e aí depois houve a necessidade de criar os negativos. Mas como que fazer essa representação? Se o comerciante tinha lá um saco de feijão e desse saco de feijão ele tirava lá 8 quilos desse saco de feijão, um exemplo, ele tinha que representar esse valor que ficou a menos lá. E foi a hora que eles começaram a utilizar o sinal de menos na frente do numeral para indicar que estava faltando aquela quantia. Tá? E o sinal de mais para indicar que tinha sido somado. Vamos supor que nesse saco de feijão ele retirasse lá uma boa quantia, ficou um resto lá de 2 quilos, por exemplo. Aí para não deixar naquele saco, ele vai e transporta aquilo para um outro saco. Aí ele vai e escrevia nesse outro saco, mais 2. Quer dizer que foi acrescentado mais 2 quilos lá. Então, dessa prática comercial aí, de indicar a retirada e de indicar a saída, é que se surgiu, que se criou o conjunto dos números inteiros, ok? Então, os números inteiros, eles expressam não só os valores positivos, mas também os negativos. Então, o conjunto dos números inteiros envolve todos os números positivos e negativos, ok? Sendo representado pela letra Z, como eu havia dito. Então, observem aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros. Nós temos dois infinitos, nós sabemos que os números são infinitos. Então eu tenho um infinito que vai para a direita, que é chamado de infinito positivo, e eu tenho um infinito para a esquerda,
tá? Que é chamado de infinito negativo. Então, vem do infinito negativo, aí menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, 3, 2, menos 1, 0. 0 é a origem, é o ponto intermediário dos números inteiros. O 0 é o divisor das águas, ok? À esquerda do 0 eu tenho os inteiros negativos, à direita do 0 eu tenho os inteiros positivos. E aí vai crescendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mil, milhão, trilhão e por aí vai. Infinitos números positivos para a direita, infinitos números negativos para a esquerda. E a representação, como eu tinha dito, pela letra Z, ok? Bom, esse é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto tem alguns subconjuntos, tá? Que é uma representação de parte deles, tá? Subconjunto é parte de um conjunto, tá? Então, quando a gente pega do conjunto Z algumas partes, nós podemos constituir os seguintes conjuntos. Conjunto dos números inteiros excluído o número 0. Vocês viram que o 0 é o divisor das águas, como eu tinha dito anteriormente. Eu posso representar o conjunto dos números inteiros sem o 0, desde que eu coloque o asterisco no expoente dessa letra Z. Então, Z representa o conjunto dos números inteiros. Quando aparece o asterisco, indica que o 0 não está presente nesse conjunto. Então, ele vem aqui do infinito negativo, aí do menos 1 ele já pula direto para o 1, sem a presença, sem a participação do 0, porque o 0 foi excluído. Um outro subconjunto que nós podemos representar é o conjunto dos números inteiros não negativos. E não se assuste com essa expressão não negativos, porque tecnicamente é a expressão utilizada. Nós poderíamos, até para facilitar a compreensão dos senhores, dizer conjunto dos números inteiros positivos. Só que tecnicamente não é essa a abordagem. Nós dizemos não negativos, ok? Mas entenda, quando nós dissermos não negativos, nós estamos referindo aos positivos. Então, ou seja, é o Z mais conjunto dos inteiros não negativos, ou seja, conjunto dos inteiros positivos. Então, começo aqui, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai para o infinito positivo. Assim como eu tenho os não negativos, eu também tenho os não positivos. Então, o conjunto dos números inteiros não positivos é o Z-. Nesse conjunto vai ter quem? Só os negativos. Então, vem do infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ok? Essas são as representações. Isso aqui são chamados de subconjuntos do conjunto Z. Tá? Subconjunto dos números inteiros, porque é uma parte do conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Bom, o conjunto dos números inteiros também pode ser representado em uma reta. Essa reta é chamada de reta numerada, ok? Então, eu vou expressar uma reta e nessa reta eu vou colocar todos os valores. Olha só, eu coloquei da esquerda para a direita, observe que a seta está apontando para a direita. Por quê, professor? Para indicar o sentido de crescimento do número inteiro. Então, nós entendemos que os números inteiros, sempre o número que está à esquerda é menor que o número que está à direita. Então, essa aqui é uma forma geométrica de representar os números inteiros. Então, quando se diz representação geométrica, é representação na reta. Observe que o 0 é minha origem, aí para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Então, uma forma geométrica, o conjunto Z é construindo uma reta numerada. Considerar o 0 como a origem, ok? O número 1 em algum lugar, tomar a unidade de medida como a distância entre 0 e 1. O que ele está dizendo? Que isso aqui é a referência, essa distância entre 0 e 1 é a mesma distância para nós irmos marcando os demais valores. 0 e 1, 0 e menos 1, ó. Observe que é o mesmo valor. A tabulação é igual, ok? Só como forma de representação. Bom, baseando-se ainda na reta numerada, podemos afirmar que todos os números inteiros possuem um e somente um antecessor e também um e somente um sucessor.
Pessoal, a palavra antecessor e sucessor também ela é muito recorrente em concursos públicos. E a gente precisa entender a essência dela. O que quer dizer antecessor? Quer dizer que vem antes. O que quer dizer sucessor? O que vem depois, logo na sequência. O que essa observação aqui está querendo nos dizer? Que para cada valor inteiro, para cada número inteiro, eu tenho um antecessor e tenho também um sucessor. E tenho somente um antecessor e somente um sucessor. Por exemplo, o antecessor do menos 2, quem vem antes dele é o menos 3. O sucessor do menos 2 é o menos 1, porque é o que vem depois. O antecessor do 3 é o 2, que vem antes. O sucessor do 3 é o 4, que vem depois. Ok? Então, isso que é antecessor e sucessor. Uma outra questão aqui também muito importante para nós enxergarmos é o seguinte. Como a reta ela cresce da esquerda para a direita, qualquer número que estiver à esquerda é sempre menor que o da direita. Isso quer dizer que menos 3 é menor que menos 2. Ok? Que menos 3 é menor que 0. Aliás, o 0, galera, é maior que qualquer número negativo. Se você tiver um número negativo, o 0 sempre vai ser maior que ele. Ok? Quando for positivo, aí é normal. O maior número é o maior deles. Agora, quando eu estiver comparando dois números negativos... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.